Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula acerca de análise de sombreamentos em sistemas fotovoltaicos utilizando o SketchUp. Na aula passada nós vimos as principais ferramentas que são necessárias para que a gente consiga movimentar, construir, trabalhar com diversos sólidos, o que nos permite desenvolver projetos de diversos tipos, desde peças mecânicas a projetos arquitetônicos. Nessa aula nós iremos aprender a utilizar o modo de geolocalização, o modo de sombreamento e uma forma de importar desenhos a partir do armazém de SketchUp, fornecido pela Trimble e por usuários que fazem parte da comunidade do software. Então, nosso primeiro passo na aula de hoje é definir a localização de nosso projeto, certo? Para isso, vocês virão no menu e adicionar a localização. Neste caso, eu utilizarei um terreno situado na Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, uma região que ficará próxima à usina solar fotovoltaica existente, de 150 kW-pico. E para selecionar essa região, vocês podem aumentar ou diminuir o zoom. O tipo de mapa atualmente o programa só permite a utilização deste tipo de mapa. Ainda não há possibilidade da utilização do mapa de satélite. Para a utilização desse modo, vocês devem efetuar a compra da versão Pro do software, mas para a nossa aplicação atual, essa região aqui ela é mais que suficiente. Okay? Então eu escolhi aqui o terreno, que vai ficar exatamente ao lado da nossa usina solar fotovoltaica. Defini a região e importei para o nosso projeto. Então, depois de alguns segundos, a região aparece aqui no nosso desenho, ok? E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos alocar a nossa construção dentro do terreno na qual escolheremos, ok? Nessa aula de hoje, eu não aproveitarei aquela construção que nós desenvolvemos na aula passada. Eu já vou pegar algum galpão ou prédio pronto, para acelerar um pouco a aula e a gente não ficar utilizando o nosso tempo para melhorar aquele projeto que iniciamos, certo? Então, para utilizar como exemplo, eu irei buscar um projeto no armazém 3D. Então, esses projetos que ficam armazenados nesse servidor são projetos oriundos da comunidade. Cada projetinho desse aqui tem o nome do seu autor. Então, para facilitar, eu utilizarei um projeto qualquer de algum galpão. Então, eu digito galpão, Enter e venho em Models. Em Models, existe aí a possibilidade de utilizar diversos tipos de galpão. Eu vou utilizar aleatoriamente esse daqui. Em poucos segundos ele é importado para o nosso desenho, mas repare que o galpão não está alinhado à rua, ok? Então nós precisamos alinhar esse desenho à rua. O que é que faremos? Iremos utilizar a função rotacionar e a partir daí eu consigo alinhar o galpão e definir a sua posição real. Okay? Poderia deixar ele aqui, bem como poderia trazê-lo para cá, certo? Fica a critério da real posição onde esse galpão seria construído. O interessante da gente utilizar essa região é que todas as características de movimentação do Sol serão reproduzidas quando a gente for realizar a análise do sombreamento, certo? Então isso é importante para reproduzir de maneira mais fiel possível a questão do sombreamento em relação ao nosso projeto. Okay? Então, eu não preciso mais dessa região que eu importei da geolocalização, então eu clico direito, okay? Eu posso desbloqueá-la e depois deleto do meu projeto. Okay? Então, vou utilizar apenas o meu galpão. Então, vocês reparam que os nossos eixos, X, Y e Z, eles estão desalinhados ao nosso projeto. Então, existe a possibilidade de
reorganizar os nossos eixos em relação ao nosso desenho, utilizando o nosso comandozinho aqui que fica nessa opção em que fica uma trenazinha, certo? Então você vai lá na última opção, você vai clicar, ok? Então ele vai dizer, defina a direção do eixo vermelho. Então eu vou definir o eixo vermelho como sendo aqui, ok? Depois ele pergunta, defina a direção do eixo verde. Então, a nova direção do eixo verde vai ser para cá. E automaticamente ele definiu a orientação do eixo azul, né, para cima. Feito isso, né, o nosso próximo passo é começar a analisar o nosso sombreamento. Okay? Então, para isso, vocês podem vir nessa opção de display, em que há um óculos, pode clicar nela. Vocês vão procurar a opção sombras, né, sombreamento, ou na versão em inglês, shadow. Então, vocês habilitam. E o interessante é que vocês podem verificar para cada horário do dia, por exemplo, às 10 e 8 da manhã. Vocês viram lá na disciplina captação e utilização de energia solar que devido à movimentação do Sol, né, em relação à Terra, a movimentação Terra-Sol, que meses a proximidade da Terra com o Sol é menor e outros meses elas aumentam, né, que seriam nos casos dos solstícios e os equinócios. Okay? Então, vocês podem reparar que mantendo um horário constante, né, eu tenho aí a variação, a movimentação, entre aspas, dessa sombra ao longo dos meses, certo? Mantendo esse horário constante. Mas também podemos definir um determinado dia do ano, certo? 24 de março, por exemplo, e ver como é que o Sol ele irá se comportar, né, ao longo do dia. Então, de manhã, 6h56, até o final da tarde. Então, eu sei que o Sol ele vai realizar esse movimento. Okay? Então, é importante a gente ter noção dos objetos que podem causar sombreamento para que a gente defina, né, a melhor posição possível para o nosso sistema. Então, vamos supor que ao lado dessa construção, certo? Exista uma caixa d'água, por exemplo. Será que ela vai causar alguma espécie de sombreamento? Então, se a gente modificar aqui o horário, a gente percebe que não. Mas se essa caixa d'água, por um acaso, fosse situada aqui, será que ela iria causar algum sombreamento? Para esse mês especificamente, provavelmente ela vai causar um pequeno sombreamento aqui nessa região da ponta do telhado. Mas reparem que, mantendo-se o horário constante e modificando os meses, né, a gente percebe que há a possibilidade de sombreamento de uma região bem maior. Okay? Então a gente vai verificar aqui o nosso pior caso, que seria aqui em 14/6. A gente percebe que realmente, né, para esse mês ocorre o sombreamento dessa parte do telhado, né, para essa queda d'água. Então, uma opção para o nosso sistema seria instalá-lo nessa região da parte de trás do nosso galpão. Okay? Então, a gente vai simular agora a instalação desses painéis. Novamente, a gente vem aqui no armazém 3D do Google e eu vou escolher um painel, né, um painel solar, um módulo solar aleatório. Então, eu venho novamente em Models, painel solar. Rapidamente ele já realiza um download, ok? E eu posso colocá-lo aqui no telhado, ok? Só que reparem que ele está flutuando, ok? Então, eu sugiro a vocês que, quando vocês forem realizar o projeto de vocês, podem desenhar os trilhos, né? Não tem problema algum, mas por questão de tempo, né, eu vou instalar o painel diretamente sobre o telhado. Mas a gente sabe que existe um trilho, mas para fins de simulação em relação ao sombreamento, isso não vai fazer diferença, ok? Mas fiquem à vontade para realizar a instalação, né, o projeto dos trilhos, da maneira como vocês quiserem. Então, uma dicasinha, ó, se vocês olharem bem, né, vocês podem perceber que o nosso módulo ele está dentro da região do telhado, né? Então,
primeiro passo em relação ao módulo vai ser corrigir isso aí. A gente tem que retirar ele dentro da região, né? Agora repare que ele saiu. E o nosso segundo passo é rotacionar nesse eixo, onde tem essa bolinha azulada. Então, ó, uma dica que eu dou a vocês é definir a face em que vocês vão realizar essa rotação. Aperta o botão Shift, okay? E vão clicar em cima da pontinha, né, onde vocês utilizarão como eixo. Seria exatamente esse ponto aqui. Depois disso, vocês vão selecionar a parte em que haverá a movimentação, né? O eixo ele vai ficar próximo lá do início do telhado, e essa parte aqui ela vai rotacionar até que nós consigamos tocar o nosso telhado. Então basta que eu coloque o mouse, né, nessa aresta da parte superior do telhado, digito Enter e o nosso painel já está devidamente posicionado. Então, se eu quiser, por exemplo, deixar esse painel um pouco mais longe dessa parte final do nosso telhado, basta trabalhar com os eixos, né? Faça a minha movimentação com a opção Move, ok? Da mesma forma, posso movimentá-lo sobre a face que eu estou trabalhando. Repare que ele fica com um tracinho rosa pontilhado, né? Então significa que ele está movimentando em paralelo a essa aresta do telhado. Então eu vou deixá-lo aqui e o próximo passo seria nós replicarmos esse módulo, certo? Então, novamente eu uso a ferramenta Move, mas tem um detalhe que se vocês apertarem a tecla Ctrl, reparem que surge, né, um sinalzinho de mais no nosso cursor. Então significa que ele está no modo de replicar esse painel solar, ok? Então vamos supor que eu quero 10 painéis solares, ok? Então eu vou replicar um, vou deixar aqui na distância próxima e depois eu vou digitar asterisco 9, ok? Então ele vai me fornecer aí mais 9 cópias do nosso módulo original. Então reparem que mesmo nessa situação de sombreamento, né, nesse mês 6, o nosso sistema ele não ficaria sombreado. Para duplicar a minha fileira, realizaremos o mesmo procedimento. Botão Move, né, opção Move, Ctrl, tecla Ctrl, seleciono a minha aresta e vou realizar o movimento sobre a face do nosso telhado. Pronto. Nosso sistema ele já foi duplicado, 2 fileiras. É um sistema com 3, 6, 9, 10 vezes 2, 20 módulos, ok? Então, a partir desses comandos, né, que eu ensinei a vocês, dessas opções, já permitem a vocês a trabalhar, né, com qualquer telhado. Normalmente, os projetistas utilizam de sistemas de projetos, na verdade, já fornecidos por arquitetos, né? Mas quando não houver a possibilidade da utilização dos projetos prontos, algumas empresas optam por utilizar drones, né, para fazer uma análise do telhado, verificar sombreamento, né, ver, por exemplo, se fosse um telhado de uma residência, onde ficaria a caixa d'água, né, simular entre os meses do ano, né, a questão do sombreamento, né? Repare que aqui a gente não tem sombreamento, mas se eu tivesse um telhado aqui nesse ponto, provavelmente haveria sombreamento, né, ao longo de algumas horas do dia, ok? Então, a partir dessa análise vocês conseguem definir o melhor local, né, o melhor layout para o sistema fotovoltaico de vocês, ok? Então existe a possibilidade também de vocês deixarem uma fileira de um lado, uma fileira de um outro e conectar cada fileira a um MPPT diferentes. Em termos de desenho, né? Vocês utilizariam o comando de rotacionar, okay?
Então apertaria Ctrl, né? Eu vou fazer aqui rapidamente só como exemplo. Nesse caso aqui ficou abaixo, mas basta que vocês coloquem o compasso exatamente aqui em cima, que ele vai replicar, né, e jogar para o mesmo ângulo, no sentido de espelhamento desses modos, ok? Por último, né, e que eu queria mostrar a vocês, é a possibilidade da criação de cenas para que vocês possam mostrar ao cliente de vocês, né, como esse sombreamento, né, essa questão de sombreamento iria se comportar ao longo dos meses, né, dias, ou em relação aos horários de um determinado dia, ok? Então vamos supor que eu vou colocar aqui no horário de 7h14 do dia 21/6, ok? Então eu quero criar uma cena a partir desse cenário pré-definido, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma cena, né, clicando aqui em cenários, né, nas minhas cenas, e vou criar aqui a minha primeira cena, ok? Pronto, já foi criada a nossa primeira cena. Novamente, retorno lá na opção de sombreamento e vou colocar aqui um horário já no finzinho da tarde. Interessante também é que podemos modificar o ângulo da nossa câmera, o ponto de visão na qual estamos observando o nosso projeto. Então vou lá em cenas novamente e adiciono uma nova. Okay? Então quando vocês forem realizar a transição de uma cena para outra, vocês já automaticamente, né, já terão uma espécie de filme, né, que vocês podem trabalhar, por exemplo, com 4, 5, 6 cenas, movimentando aí a câmera, né, modificando o horário do dia ou o dia do ano. Okay? E existe também a possibilidade de vocês salvarem, né, essas transições de cena como um vídeo, né? Vocês exportariam essas transições em formato de vídeo. Então basta ir em exportar, né? Na versão do computador, eu não testei ainda se nessa versão do site é possível fazer isso, mas na versão do computador é possível e é bem simples, ok? Então testem bastante, né? Pratiquem bastante os projetos de vocês. Qualquer dúvida, basta entrar em contato comigo, né? Manda um e-mail que a gente tira algumas dúvidas acerca da utilização do SketchUp. O próximo vídeo, né, o que seria o último vídeo, vai ser um vídeo em que estarei ensinando a vocês como realizar a renderização de projetos de sistemas fotovoltaicos. Então, a gente vai tornar os nossos projetos bem mais realísticos, okay? Em comparação a esse modelo que nós observamos aqui, a esse estilo que tem no display, né, na tela do SketchUp. Okay? Então, espero que tenham gostado da aula e nos encontramos na próxima.